Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Estamos aqui de novo para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Espero que vocês tenham lido, né, o capítulo. Estamos em Atos 19. E aqui, Paulo chega a Éfeso e acha ali alguns discípulos. Isso já no versículo 1, já nos diz isso. E aí eu quero dar uma pausa aqui já. Éfeso era uma cidade livre, do centro da administração romana, e grandemente famosa por um templo, né, o templo da deusa Diana, que foi uma das sete maravilhas do mundo antigo. Diana era uma deusa grega, que eles criam, da caça e dos animais, tá? Só para a gente situar. E outra palavra que eu quero destacar, né? Destaquei Éfeso, essa cidade, e quero destacar também a palavra discípulo, né? Que Paulo acha ali alguns discípulos. Discípulo, esse termo era muito forte nas páginas do Novo Testamento. Significa pessoas que seguem a Jesus verdadeiramente. Mas esse grupo específico não conheciam o batismo no Espírito Santo e nem os dons do Espírito Santo. Aí eu te pergunto, você já foi batizada no Espírito Santo? Você conhece os dons do Espírito? Esse grupo, eles falam Paulo pergunta, né? Então, em que vocês foram batizados? Eles falam assim, nós fomos batizados no batismo de João. E o batismo de João era para arrependimento, para crerem na pessoa que ia vir depois de João, que era Jesus. Aí, por isso que Paulo batiza eles novamente no nome do Senhor Jesus Cristo. Por que nesse nome? Esse nome é o nome da Trindade. A Trindade, né? Senhor Jesus Cristo. Senhor, Deus. Jesus é o Deus Filho e Cristo, que significa Messias, é o Deus Espírito Santo. Então, eles são batizados novamente nas águas, no nome, eles são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Com isso, Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem o Espírito Santo. E aqui o texto fala que eles tanto falavam em línguas como profetizavam, que é uma das manifestações do Espírito. Bem, se você tem dúvida quanto ao que ser, ao que é ser batizado no Espírito Santo, ou sobre dons espirituais, procure uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, que vai te mostrar, baseado na Escritura, na palavra de Deus, na Bíblia, respostas às suas perguntas, tá? Na minha experiência pessoal, eu fui ensinada que você recebia o Espírito Santo assim que você convertia, assim que você aceitava Jesus. E, de certa forma, é verdade mesmo. Você, quando você aceita Jesus, você, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vem fazer morada dentro de você. Mas isso é diferente de ser batizada no Espírito Santo. Aí, eu fui ensinada, né? Que recebi o Espírito Santo assim que era batizado nas águas. Então, eu fui batizada. Mas depois, anos na minha caminhada cristã, na minha época
de mais ou menos 18 anos, né? Em que eu tive uma experiência, uma experiência mais íntima com o Espírito Santo. E fui batizada no Espírito Santo. É diferente. É uma experiência fantástica, fantástica, onde o mundo espiritual se abre para você. E realmente, aí as pessoas cantam cânticos espirituais, outras falam em línguas, outras profetizam. Então, é diferente. É diferente. Você só que realmente foi batizado, que sabe que é uma experiência fantástica. E Paulo preocupou. Olha a preocupação de Paulo aqui, quando pergunta para esse grupo. Gente, não é um grupo de descrentes, não é um grupo de ímpios, de gentios, entendeu? Eram, aqui a Bíblia fala que eram discípulos. Eram discípulos, eram pessoas que criam em Jesus e que já tinham sido batizadas para arrependimento de pecados, que era o batismo de que João pregava. Então, quer dizer, era um grupo de crentes. E eles não eram batizados no Espírito Santo. Então, aí Paulo impõe as mãos sobre eles e eles recebem. Então, é só a gente ler direitinho o que está escrito na palavra que a gente entende melhor, né? Então, eles receberam o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo, quando Paulo impôs as mãos sobre eles. Ok? Aí, nós vamos continuar aqui na palavra, em que, lá no versículo 8, de 8 a 10, continuando Paulo na sua viagem missionária, né? Ele está lá em Éfeso. Duas portas se abrem aqui para o Evangelho. Primeiro, Paulo frequenta a sinagoga. O que é sinagoga? Sinagoga era o templo do culto judaico, né? Era igreja judaica. Então, Paulo começa a pregar, começa a frequentar a sinagoga por 3 meses, falando ousadamente sobre o reino de Deus. Que maravilha, né? Então, aqui nós temos a primeira porta que se abre para Paulo, numa cidade diferente, né, para ele, onde ele está indo ali como missionário. E só que ali formam-se dois grupos, né? Um grupo é de descrentes, que começam a falar mal do caminho diante da multidão. Então, tem esse grupo e tem o grupo dos discípulos. E aí, o que Paulo faz? Paulo separa o segundo grupo, que é o dos discípulos, e ele vai para a escola de Tirano. Escola de Tirano era o nome da escola. A escola chamava Escola do Tirano, tá? Escola de Tirano, é a palavra. E quem era Tirano? Até anotei aqui, supõe que era um gentio e mestre de filosofia, ou talvez, né, um provável cristão, ou alguém inclinado para novas doutrinas. Seja quem ele foi, abriu a porta da escola dele para Paulo pregar. E que bênção, porque Paulo pregou ali 3 anos, foi isso? 2 anos. Paulo separa, quer dizer, Paulo pega esse grupo de discípulos que criam na palavra de Deus que estava sendo pregada por Paulo, e Paulo começa a ensinar esse grupo nessa escola. Por 2 anos, queridas, 2 anos. Que coisa boa. Paulo ali ensinando, falando da palavra de Deus. E aí depois nós vemos no versículo 11 e 12, eu quero até
Acompanha aí comigo, tá? Não me deixe sozinha, não. Lá no versículo 11, fala assim: Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Quer dizer, ao ponto das pessoas levarem lenços e aventais do uso pessoal de Paulo, e ele levava isso aos enfermos, e aqui esse versículo fala que as enfermidades fugiam das pessoas que estavam enfermas, e os espíritos malignos se retiravam. Gente, que bênção, que maravilha! Eu quero lembrar a vocês que estão acompanhando, né, Atos, e fui até, digamos que por coincidência, eu mesma que compartilhei a palavra de Atos 4, onde lá no finalzinho, quando Pedro e João são ameaçados, né, para não falarem mais sobre o nome de Jesus, eles reúnem e começam a orar com um grupo de pessoas, e ali na oração deles, fala assim, Atos 4, 29 e 30. Concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome de Jesus. Lembra que nós falamos dessa oração? E nessa oração, Paulo não estava. Aqui não era Paulo, não era Saulo, ele perseguia as igrejas nessa época. Então, ele não era cristão. E a gente vê que essa oração, que foi feita lá no comecinho de Atos, Atos 4, ela é cumprida na vida também de Paulo em Atos 19. Porque o que nos fala aqui em Atos 19? Que Paulo, enquanto ele estava ali ensinando, lá na escola de Tirano, pregando a palavra de Deus, o reino de Deus, a Bíblia fala que Deus, pelas mãos de Paulo, Deus, lembra que nós falamos que Deus é a fonte, Paulo era o canal, então Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E olha que Paulo não tocava, aqui não fala que Paulo tocava esse claro, claro que não Paulo tocava também, mas destaca aqui que as pessoas levavam os lenços, aventais, do uso pessoal de Paulo, e levavam os enfermos. E as enfermidades dos enfermos fugiam deles. Olha que maravilha. E os espíritos malignos saíam. Então, olha aqui a resposta da oração lá em Atos 4. Que bênção, né? Aí, no versículo 14, vai nos contar uma história de 7 filhos de um judeu chamado Seva. E o Seva era sumo sacerdote, e esses 7 filhos desse judeu eram exorcistas ambulantes. Eles viam o que Paulo estava fazendo e falaram assim, nós vamos fazer também. Só que eles faziam o que Paulo fazia, mas não tinha a vida e a experiência que Paulo tinha. Isso é muito sério. É muito sério a gente querer imitar uma pessoa só pelas ações e não pela a vida dela. É diferente. Temos que tomar cuidado. Porque eles foram e expulsavam os espíritos malignos, falando assim, esconjuro-vos, né? Que quer dizer, nós expulsamos vocês, né? Por Jesus a quem Paulo prega. Não é por Jesus a quem nós cremos. Não é por Jesus, em nome de Jesus, a quem nós servimos, acreditamos que somos discípulos. Não. Eles falam assim, por Jesus a quem Paulo prega.
O espírito maligno respondeu: conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? Podemos aprender uma lição preciosa aqui, não podemos? Que no mundo espiritual, aqui, vamos falar mais claramente, né? Existem espíritos malignos e os espíritos malignos, eles conhecem Jesus, sabem quem é Jesus, sabem que ele é filho de Deus. Em muitas libertações, né, nos evangelhos, nos mostra isso, que os espíritos malignos vinham e começavam a falar: que temos nós contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, vieste aqui nos atormentar. Então, eles conhecem a Jesus. E que fala que sei quem é Paulo. Eu sei quem é Paulo. Se eu e você temos uma vida com o Senhor, saiba com certeza de que você e eu temos o selo do Espírito Santo. E os espíritos malignos também sabem quem somos nós. Quem somos nós? Eles veem em nós o sangue do Senhor Jesus, nos cobrindo. Eles veem em nós o nome do Senhor Jesus. Eles veem o selo do Espírito Santo. Isso se nós temos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Amém? Os espíritos malignos, eles nos conhecem e sabem quem somos. Precisamos ter medo? De jeito nenhum. Nós temos o mais valente conosco. Nós temos o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor Jesus conosco. E ele é o maior de todos. Então, isso aqui é só para a gente saber realmente que Deus nos conhece e o diabo também. Os espíritos malignos também. Este fato, vamos continuar então? Este fato chegou ao conhecimento de todos em Éfeso. Por quê? Esquecemos de concluir a história, né? O possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugou a todos, prevaleceu, e eles, esses 7 filhos, né? Eles fugiram. A Bíblia fala que eles fugiram, desnudos e feridos. Então, olha aqui quem usa o nome de Jesus sem ter o nome de Jesus. Então, eles saíram desnudos, nus ali, saíram e feridos. Gente, eu não sei se vocês já tiveram experiência com espíritos malignos, mas quando um processo depende da gravidade, né? De quantos espíritos estão ali na pessoa, eles possuem uma força sobrenatural. Eu já vi uma mulher possessa do espírito maligno que ela arrastava o banco da igreja, que era de madeira pesadíssima, e ela afastava assim como se fosse palha. Como se fosse palha. Tem uma força sobrenatural. E aqui a gente pode ver que um homem, não fala homem, né? Fala só que, mas dá a entender que é um homem, né? Que fala que um possesso do espírito maligno saltou sobre eles. Quer dizer, um homem contra 7 prevaleceu. Isso quer falar que ele saiu vitorioso. Ainda machucou os 7 que saíram, fugiram, desnudos e feridos, né? Isso mostra
a força que esse processo tinha. E esse fato chegou ao conhecimento de todos ali em Éfeso, né? A trabalho de formiguinha, né? Vai contando, contando, e veio temor sobre todos, e o nome de Jesus era engrandecido. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde essa notícia ia, chegava temor. Temor é respeito. Respeito. Que eu não falo que é medo, mas é aquele respeito forte, sabe? Sobre todos, e o nome de Jesus era engrandecido. E o que que aconteceu? Havia conversões genuínas. Conversão é mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de rumo. Havia conversão genuína, que é um dos maiores milagres do Novo Testamento, da Bíblia, da vida cristã. Havia confissão de pecados e ação, frutos. Por quê? Porque eles confessavam os seus pecados e ali, como era uma cidade muito idólatra, eles começaram a trazer os seus livros de magia, de feitiçaria, é, as coisas erradas que eles praticavam, e ali foi queimado, né? Então, aí nós vemos a prática. E aí, caminhando para o final, nós vemos no versículo 23, até o final, um sujeito chamado Demétrio. Quem era Demétrio? Era um ourife que fazia de prata nichos de Diana. O que são nichos? Nichos. Se a sua versão fala assim, são amuletos. São amuletos que continham a imagem da deusa Diana. E, e esse Demétrio, ele dava muito lucro aos artífices. E ele mesmo fala, né? Desse ofício vem a nossa prosperidade. Então, ele ganhava, a profissão dele era essa, o lucro dele, a prosperidade dele, a situação financeira dele dependia dele vender esses nichos, né? Esses amuletos. E aí ele começou a falar. Este Paulo tem persuadido e desencaminhado, olha só a palavra, desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, e realmente não são. Não são deuses os que são feitos por mãos humanas. E aí ele começa a falar, olha, o perigo da nossa profissão cair em descrédito. E até mesmo o próprio templo da deusa, da grande deusa Diana, ser estimado em nada. E até mesmo ser destruído. Então, quando ele começou a falar isso, a cidade foi tomada por uma grande confusão. Então, uns eram pela deusa, outros eram pelos discípulos, e outros estavam ali. A Bíblia fala que a maioria estava ali sem saber até o que estava acontecendo. Sabe aquela coisa assim da multidão e no rumo? Pois é. Então, ele tinha três grupos, né? Tinha o grupo dos, do Demétrio, tinha o grupo dos discípulos, em que Paulo estava ali também, e tinha o grupo que estava ali sendo levado. Só para fazer número. Eu quero destacar o versículo 34, em que fala assim, a uma voz, a multidão gritou, por quase 2 horas, grande é a Diana dos Efésios. E, finalizando, o escrivão, lá no versículo 35, o escrivão da cidade apacigua o povo. Ele faz um discurso, o escrivão, e ele apacigua, né? Graças a Deus pela vida desse escrivão, e assim se dissolve a assembleia, né? Acaba. Cada um vai para sua casa,
E eu quero, para finalizar aqui o nosso capítulo, esse versículo 34. A uma voz a multidão gritou por quase 2 horas. Vocês imaginam isso? Uma multidão. Multidão é muitas, muitas pessoas. Eles gritaram por quase 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios. Aí aqui fica a nossa pergunta, né? Como eu gostaria de. Pergunta não, desejo. Como eu gostaria de que essa multidão pudesse estar falando, era que grande é Jesus Cristo, o Senhor. Grande é o Senhor Jesus Cristo. Grande é o nosso Senhor. Eu já estive em um show no Diante do Trono, foi um do começo deles, em que havia uma multidão, e aquela multidão confessando Jesus, cantando Jesus. Gente, que coisa maravilhosa, que presença de Deus, que coisa fantástica. E a Bíblia fala, finalizo com isso, em Efésios 2, na carta aos Efésios, né? Efésios 2:11 fala assim: ao nome de Jesus, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que comece comigo e com você, e junto conosco uma grande multidão, em que joelhos se dobrarão e, e línguas confessarão que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Que Jesus Cristo seja o meu Senhor, e Ele é o meu Senhor. Que Jesus Cristo seja o seu Senhor, Senhor da sua vida, Senhor de tudo que você é e faz, para a glória de Deus Pai. Amém? Deus te abençoe. Tenha um dia, uma noite abençoada, para a glória de Deus Pai. Ele te ama. Não esqueça disso nunca, tá? Beijo.